Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do My Farm Podcast. Hoje aqui para deixar todo mundo bonito com a doutora Tainã Bertolo. A doutora, a gente já vai trocar uma ideia do que é a expertise da doutora, mas eu já adianto que para 2028 eu já marquei uma consulta aqui com a doutora que eu quero ficar bonito, doutora. 2028 tem que estar no shape da coisa. Pessoal, o My Farm Podcast é um podcast idealizado pela farmácia de manipulação My Farm. Nós estamos aqui em Porto Velho, Rondônia. Entretanto, a gente atende o Brasil como um todo. E eu vou deixar abaixo aqui o contato da farmácia. Caso vocês precisem de alguma coisa ou queiram tirar alguma dúvida, é só chegar lá comigo para a gente tomar um cafezinho e conversar. Doutora, eu estou muito feliz com esse episódio. Você não tem noção, porque eu tenho umas dúvidas consideráveis aqui para perguntar, pessoais minhas, assim, sabe? Que eu quero ficar bonitão. Pessoal, a doutora, ela é cirurgiã plástica. Exatamente. E, doutora, para quem não... Eu acho muito difícil alguém que não conheça a doutora aqui no estado de Rondônia, ou melhor, na região norte como um todo. Se apresenta para quem não conhece a senhora, doutora. Quem é a doutora Tainã Bertolo? Olá, pessoal. Eu sou a doutora Tainã Bertolo, cirurgiã plástica, especialista em cirurgias de contorno corporal e cirurgias mamárias avançadas. Além de outras cirurgias, como cirurgia íntima, harmonização facial também, harmonização íntima e glútea, né? Dentre outros procedimentos a serem realizados. E hoje a gente vai bater um papo bem leve, descontraído, de maneira bem simples para vocês, aqui com o César. É isso aí. Vai ser quase uma consulta. Com certeza. Doutora, já puxando essa questão de quase uma consulta, eu venho notado que cada ano que passa, os homens vêm ficando cada vez mais vaidosos. Sim. Homem atende também? Sim, atendo homens, né? A maior procura do público masculino seria para cirurgias de contorno corporal, como lipoescultura e abdominoplastia. Além disso, também cirurgias de pálpebra, é algo que incomoda bastante o público masculino. E a ginecomastia, que para quem não conhece, a ginecomastia é o aumento da mama masculina, que causa muito desconforto nos homens. Ela pode ser decorrente do excesso de gordura, que a gente chama de pseudoginecomastia, ou mesmo por aumento da glândula mamária, que também causa um desconforto muito grande para esses homens. Então, eles procuram e cada vez mais eles têm buscado a cirurgia plástica para melhorar, para a autoestima deles também. Então, aqueles homens que mesmo tendo hábitos de vida saudável, se alimentando bem, praticando atividade física, ainda não atingem aquele corpo sonhado, ou aqueles pacientes também que emagreceram muito, ou por um processo de cirurgia bariátrica, ou mesmo por um processo de emagrecimento com mudança de hábito de vida, fica aquele excesso de flacidez, aquelas gordurinhas localizadas. Então, eles buscam uma maior definição do corpo para melhorar a autoestima e poder se sentirem mais à vontade em momentos de lazer, no seu dia a dia. E, doutora, assim, como é que funciona? Por exemplo, eu quero fazer um procedimento, certo? Eu tenho algumas coisas que me incomodam, tá? E isso falando assim, doutora, eu sou totalmente leigo na parte da cirurgia plástica. Marco uma consulta, vou lá com a doutora, falo assim, doutora, isso me incomoda. E beleza, a gente combina o que eu, como homem ali, como vai ser essa condução daqui para frente? A partir do momento que a gente falou assim, doutora, vamos arrancar. Então, primeira coisa é procurar um cirurgião plástico especialista, né? A partir daí você vai para uma consulta com esse médico, onde ele vai avaliar. Primeiro, qual é a tua necessidade, né? Qual é a tua queixa, o que está te incomodando. Em cima disso, vai fazer um exame físico, né? Para avaliar qual seria o melhor procedimento para o seu caso, né? Então, a gente tem que alinhar as expectativas e indicar o melhor procedimento para cada caso. Por isso é tão importante a consulta. Então, não existe um procedimento universal. Você vai adequar de acordo com as necessidades do paciente e com o corpo desse paciente. E aí sim você vai indicar. A
partir daí tem todo um preparo para a cirurgia. Então, não basta querer operar. Perfeito. Precisa avaliar se está no peso adequado, se tem condições médicas adequadas, né? Então, você vai fazer toda a parte dos exames pré-operatórios, né, completos, para avaliar se tem alguma alteração. Se tiver alguma alteração que seja possível compensar, ou seja, ajustar para preparar para a cirurgia, a gente vai fazer primeiro esse preparo, tá? Para poder realmente fazer uma cirurgia com segurança e a gente obter um melhor resultado. Depois desse processo da cirurgia, aí a gente tem um processo de pós-operatório, que o paciente também tem que ter consciência, né? Então, o resultado, ele não é um resultado imediato. Você vai fazer uma cirurgia plástica, mas um resultado final, por exemplo, ele acontece em torno de 1 ano. Então, durante 1 ano, o teu corpo está se modificando para atingir aquele resultado. E aí, esse resultado, ele vai depender do procedimento realizado e dos cuidados pós-operatórios, drenagem linfática, uso de cintas pós-operatórias, alimentação adequada, atividade física também Legal. no pós-operatório adequado. Então, tudo isso vai fazer com que o resultado ele apareça de maneira mais breve e que esse resultado seja ainda melhor, que a gente alcance resultados melhores. Legal. Então, não posso chegar lá e falar assim, doutor, eu quero operar amanhã. Não pode. Precisa de um preparo para isso. E alinhar as expectativas E também. alinhar as expectativas. O paciente ele tem que ter consciência do corpo dele e o resultado que a gente pode atingir com o corpo dele. Porque não adianta você dizer também, eu quero operar amanhã e eu quero ficar igual fulano. Porque o corpo é completamente diferente. Então, os resultados são completamente diferentes. A gente pode fazer 1000 cirurgias, teoricamente com a mesma técnica, né, com as mesmas indicações, uma lipoescultura com abdominoplastia, por exemplo, e a gente obter N resultados diferentes, porque cada corpo é um corpo, então ele vai reagir de maneira diferente, a dedicação desse paciente vai ser diferente e o resultado vai ser diferente. Então precisa alinhar as expectativas do teu desejo, do teu corpo e do pós-operatório até a gente atingir um resultado. E acontece muito, doutora, de chegar lá, isso tanto para homem quanto para mulher, chegar com algo que na cabeça dessa pessoa é possível, mas não é possível ser feita. Acontece, é muito comum. Por exemplo, às vezes o paciente ele busca um procedimento menos invasivo. E nós, como cirurgiões plásticos, nós também queremos um procedimento menos invasivo possível para cada paciente, mas com a indicação adequada. Por exemplo, às vezes uma mulher, ela engravidou 2, 3 vezes, ela tem muita flacidez de pele no abdômen, mas ela chega buscando apenas uma lipoaspiração. Porque na cabeça dela vai ser o suficiente, que ela quer um procedimento menos invasivo, ela não quer um corte maior, ela não quer uma cicatriz maior. Contudo, a lipoaspiração não seria o suficiente para resolver o problema de flacidez de pele dela. Perfeito. Então, a expectativa dela não bate com a indicação cirúrgica dela. Então, é justamente isso. A gente precisa alinhar o que realmente tem indicação para aquele corpo. E a gente explicar, educar esse paciente para a necessidade dele, especificamente. Entender que, lógico que a gente sempre vai buscar o menos invasivo para aquele paciente, mas que a indicação é imperativa. Então, que não adianta a gente indicar um procedimento menos invasivo, mas que seja menos resolutivo também, que não resolva a queixa daquele paciente. Então, esse paciente ele tem que ser educado, ele tem que entender que existe indicação específica para a queixa dele e para o corpo dele. E aí sim, para a gente conseguir atingir o mais próximo possível da expectativa dele. E formar essa consciência E formar nele. essa consciência. Até mesmo porque depois, se não é formada a consciência, ele não tem essa expectativa. Ele vai se frustrar, né? Vai exato. ficar frustrado com o resultado que às vezes ele acha que vai ficar super definido, mas não quer fazer a parte dele ou o corpo também não colabora. Então, realmente tem que alinhar. Ixi, então, doutor, acho que a gente vai ter que fazer um alinhamento de expectativas consideráveis. Porque eu já me vi na praia tanquinho já, assim. Mas dá para fazer muita coisa com a cirurgia plástica. Estou voltando a ficar no play, então. Hoje a gente faz, por exemplo, a gente tem técnicas de enxerto de gordura dentro da musculatura. Então, do peitoral, da abdominal,
dos braços, onde a gente consegue aumentar o grau de definição. Então, a gente pode associar a lipoescultura, que seria a lipoaspiração, né? E aí, colocar essa gordura e tirar de onde ela está inadequada e colocar para volumizar certas musculaturas. E com isso, a gente consegue alcançar uma definição maior. Então, a gente tem técnicas avançadas para isso hoje. Tira de onde está sobrando e coloca onde está faltando. O problema, Legal. O problema não é só a gordura, o problema é a gordura em local inadequado. A gente tem como transformar isso. Eu acho, assim, doutor, eu acho muito legal isso, sabia? Tipo, pegar a pessoa e, tipo, moldar ela, sabe? Esculpir. Muito, eu acho muito top isso. É maravilhoso, é artístico, né? Exato. É uma das coisas que mais me encantam na cirurgia plástica. Por isso que eu gosto tanto do contorno corporal. Porque o contorno corporal, principalmente a lipoaspiração, a gente é como se estivesse esculpindo mesmo, né? E a transformação que a gente causa, essa redescoberta da autoestima. Então, a gente esculpe o corpo, mas a gente acaba trabalhando a mente, né? Legal. Então, assim, é muito bonito isso. E é muito bonito de você ver essa transformação. Então, a gente vê já no centro cirúrgico, é uma transformação linda ali, quando a gente finaliza. Mas, ao longo dos meses, essa transformação ela vai se evidenciando mais. E aí a gente vai se sentir muito orgulhoso, né? Então, a gente se sente artista de verdade. Quando a gente vê a nossa obra de arte desfilando de biquíni na praia, feliz da vida. Então, assim, é emocionante, de verdade. Eu fico muito emocionada quando minhas pacientes postam e me marcam, ou quando elas me mandam foto no celular, no WhatsApp, que estão felizes, que estão assim, que houve uma mudança real de vida, né? Legal. Então, a gente, realmente, o que eu percebo, e é o que me encanta na cirurgia plástica, é essa mudança de vida. A pessoa, assim, ela cria novamente uma reautoestima, ou melhor, um aumento de autoestima gigantesco, acredito eu. O meu símbolo, a minha logomarca, ela é uma borboleta. Justamente porque eu acredito nessa transformação, nesse processo de metamorfose ali, né, dentro da cirurgia plástica. Então, isso tem uma representatividade muito grande para mim. Legal, muito legal isso. Que legal. Escolhido assim, com muito carinho. Que legal, isso é muito legal. Com muito simbolismo. E, doutora, saindo um pouco dessa linha, eu venho acompanhando, e isso foi de maneira um pouco mais intensificada. Hoje, pelo menos, eu não vejo mais se falar tanto, mas ano passado, ano retrasado, eu vi bastante. Das mulheres que estavam buscando a retirada do silicone ali. Por qual motivo se dá essa retirada? É sempre necessário retirar? E de fato, a gente teve esse aumento e uma redução agora, ou foi só uma mera percepção minha? Então, realmente, há cerca aí, mais ou menos de uns 2, 3 anos, a gente teve um boom do que a gente chama explante, que seria a retirada do implante mamário, onde houve muita repercussão em mídia, em influencers que estavam retirando por inúmeros motivos, né? E hoje eu acredito que deu uma estabilizada quanto a isso. Tem mulheres que procuram, sim, o explante, tá? E aí a gente tem vários motivos para isso. Nós temos hoje uma mudança do perfil dessa questão do explante. Hoje, muitas mulheres maduras procuram o explante porque mudaram a expectativa delas quanto à aparência. Então, elas já não buscam uma mama tão definida, tão durinha, com aspecto de prótese. Elas buscam uma mama natural. E elas também têm a preocupação em precisar de uma cirurgia em um momento de vida em que elas estejam muito mais velhas ou até debilitadas. Então, às vezes, elas têm essa preocupação e, para elas se sentem bem, já têm uma expectativa e se sentem bem com uma mama de aspecto natural, mas ali no lugar, que seria a mastopexia, então você tira o excesso de flacidez ali e elas estão satisfeitas com isso. Outra indicação seria quando a gente tem algumas alterações relacionadas à prótese, que são muito raras de acontecer, como a síndrome ásia, que é uma síndrome que você tem algumas
queixas clínicas como mal-estar, cansaço, às vezes uma anemia crônica, como uma doença inflamatória, né? E aí, teoricamente, você retirando esse implante, você acabaria com esses sintomas inflamatórios, mas é algo muito raro de acontecer. Algumas mulheres, por conta do conhecimento relacionado a isso, optaram em retirar, mas algumas delas nem melhoraram os sintomas, ou seja, não era de fato relacionado à prótese. E outra indicação seria o linfoma, né? Tem um linfoma que ele tem relação com a prótese, tá? Mas é um linfoma muito raro de acontecer. Ele fica localizado na cápsula que fica ao redor da prótese e, teoricamente, se você retirar essa cápsula, retirar a prótese, retirar a cápsula, está tratado, né? Legal. Não precisaria, se ele não estiver muito avançado, não precisaria complementação terapêutica. Então, esses seriam as principais causas, né, das mulheres desejarem isso. Mas hoje está bem equilibrado, tá? Está bem equilibrada essa procura. Eu lembro até que, assim, bombou vários vídeos, e até agora com uma dúvida pessoal mesmo. Eu vi muito vídeo que algumas próteses, elas formavam uma membrana em volta dela. A cápsula, exatamente. Isso é normal para... O que acontece? Isso a gente chama de contratura capsular. Perfeito. É um processo natural do nosso corpo. O que acontece? É colocado o implante mamário, nosso corpo ele reage a esse implante, que é algo que não é do nosso corpo. Ele forma uma cápsula bem fina, uma pele, como se fosse uma pele fininha. Ao longo dos anos, essa pele ela vai engrossando e ela vai ficando como se fosse um couro duro. Perfeito. Quando ela fica nesse nível, ela deixa a mama mais endurecida. Em alguns casos, ela pode causar dor. Quando ela está nesse nível da mama endurecida, que a gente fala deforma o aspecto da mama, ou causa dor, ela tem indicação de fazer a troca de prótese, tá? Perfeito. Não seria necessariamente o explante, você pode simplesmente fazer a troca da prótese, tá? Mas esse processo, ele é um processo individualizado, vai depender de pessoa para pessoa, mas normalmente ele acontece por volta de 10 a 15 anos. A nossa recomendação é o quê? Que essa mulher continue fazendo, depois de colocar um implante mamário, que ela faça o acompanhamento desse implante, dessa mama. Então, que ela faça as revisões anuais dessa mama, com exame físico e os exames de imagem, que habitualmente já está na rotina da mulher, né? E se em algum momento ela perceber alguma alteração na mama, ou se der alguma alteração no exame de imagem, aí ela procura um cirurgião plástico para avaliar melhor se tem indicação de fazer a troca ou a retirada, dependendo de cada caso. Então, Tá? é normal a formação dessa cápsula. É uma evolução, assim, é um processo, perfeito, na verdade, natural ali que acontece com quem tem implante mamário. Para você ver, doutora, como é que entra muitas das vezes a desinformação, porque vários desses vídeos que viralizaram na época era falando como se fosse uma coisa assim, totalmente anormal, sabe? Que fugia do comum da coisa. Toda mulher, se tiver um implante mamário e se ela passar muitos anos com essa prótese sem fazer a troca, esse processo vai acontecer, né? Então, hoje, hoje não existe mais uma data específica de troca de prótese. Há uns anos, dependendo da marca, existia uma especificação. A cada 5 anos você tem que trocar, a cada 10 anos você tem que trocar. Hoje não. Hoje eles falam que a prótese é vitalícia, né? Mas vitalícia no sentido de que não existe uma data de validade, digamos assim, né? E você vai avaliar e vai fazer a troca de acordo com a necessidade. Perfeito. Entendeu? Mas esse processo é um processo que pode acontecer a qualquer momento com qualquer mulher. Então, é algo que pode acontecer, sim. E é uma das indicações de fazer a troca da prótese. Legal. Doutora, e essas próteses como um todo, elas são de materiais diferentes ou hoje já não mais estão? Não, na verdade, o material é o silicone. Ela é um implante de silicone. O que muda nessas próteses é o revestimento dela,
que tem alguns revestimentos que eles são mais finos, que a gente chama de prótese lisa. E tem alguns revestimentos que ele vai engrossando um pouco mais. Que aí tem a microtexturizada, texturizada, poliuretano. E aí, de acordo com essa superfície, ela é mais aderente ou menos aderente. O que muda é isso. Mas, assim, ela evoluiu muito, ela é muito segura. O material mesmo, todos são implantes de silicone. Tá? Perfeito. O que muda é só essa conformação, formato e volume. E, doutora, o que define, para falar bem assim, esse implante ele vai ser colocado por tal lugar, ou não, vai ser cortado embaixo da mama para ser colocado? Olha, a incisão pela qual a gente vai colocar, né, a via de acesso que a gente fala do implante, ela vai depender da experiência do cirurgião, de qual técnica ele se sente mais seguro, da escolha, às vezes, da paciente e da própria mama, né? Então, do próprio aspecto anatômico. Então, a gente vai avaliar tudo isso para indicar qual seria a melhor técnica. O melhor lugar para colocar, fazer a incisão e colocar a prótese. E aí, dentro Legal. disso, também a gente avalia se existe a necessidade de retirar a pele, se não existe. É outro alinhamento de expectativa que tem que ter. Perfeito. Porque algumas mulheres, elas, apesar de ter excesso de pele ali, de ter flacidez nas mamas, elas acreditam que só colocar a prótese vai resolver. E não é a realidade. Às vezes a gente vai colocar o implante, mas para que a gente tenha um resultado mais bonito, mais harmonioso, a gente vai ter que retirar o excesso de pele com algum tipo de técnica. E aí a gente tem várias técnicas para retirar esse excesso de pele. Perereolar, T, L. Então, existem inúmeras maneiras. Mas, às vezes, de alguma maneira, você vai ter que tirar, dependendo do grau de flacidez que tiver essa mama. Perfeito. E, doutora, o que define, assim, a questão de volume? Porque, às vezes, eu fico imaginando que a pessoa deve chegar lá e falar bem assim, não, eu quero uma prótese que seja muito grande. E aí, não sei, talvez não seja possível aquele tamanho de prótese para aquela pessoa. Ou tem um parâmetro assim que acaba definindo ou não? Então, o que a gente leva em consideração? Expectativa da paciente, desejo da paciente. Então, a primeira coisa, o desejo. A gente vai alinhar ali, a gente vai perguntar o que você imagina para a tua mama, qual é o desejo, o que você deseja de volume, em termos assim, você quer uma pequena, quer moderada, quer harmoniosa, quer grande, né? Depois, a técnica também que vai ser utilizada e a anatomia da paciente, ou seja, o tamanho da base mamária e o tamanho do tórax. Perfeito. Né? Então, baseado nisso, a gente tem as medidas de cada prótese. Então, com isso, a gente faz o planejamento do volume ideal. Hoje, as mulheres, assim, a gente teve uma procura muito grande ali nos anos 2000, por aí, as próteses eram grandes. Então, a moda eram mamas grandes. Hoje, as mulheres elas estão buscando corpos mais bonitos, mas porém mais naturais. Então, mamas que harmonizam mais com o seu corpo. Então, de acordo com a altura também influencia totalmente. Então, uma prótese ali, 400 ml numa mulher de 1,80 m é uma coisa. Uma mulher de 1,60 m, 1,50 m é completamente diferente. Entendeu? Então, isso, a anatomia geral da paciente influencia na escolha. O ideal é que seja harmonioso, que aquela Perfeito. prótese ela fique num volume, que fique uma prótese bonita. A maioria das mulheres elas gostam de uma mama mais delimitada, um colo delimitado, marcado, né? Mas sem exagero, né? Até porque, além de a gente levar em consideração a questão visual, existe também a questão do dia a dia daquela paciente. Por exemplo, se ela pratica esportes, então ela não pode ter uma mama muito volumosa, que isso vai atrapalhar na prática dela de esporte, como corrida, como esportes de impacto, como crossfit, esse tipo de coisa. Não pode ter próteses muito grandes. Vai causar um desconforto nela para praticar atividade física. Então, até isso a gente tem que levar em consideração. Quais são os hábitos de vida dessa paciente, para ver se aquilo vai ser adequado para ela, né? Então, e aí é justamente a questão da educação. Às vezes, o que ela deseja não é algo que vai ficar bom para ela, né? Então, às vezes, por exemplo, ela diz que ela quer uma prótese pequena, mas aí ela mostra fotos
de mamas Prótese. grandes, Uhum. ou o inverso, né? E aí a gente tem que alinhar isso, falar, não, mas para ti isso aqui seria mais adequado, né? Doutora, mas isso a gente está falando assim, das mamas. Para os glúteos, por exemplo, seria o mesmo fundamento em relação à escolha, à aplicação? Então, pode ser utilizado implante, tem implante em glúteo também, mas normalmente o que a gente mais realiza seria a lipoenxertia, seria a gente realmente volumizar com a própria gordura da paciente. Então, Legal. se a paciente ela tem gordura para isso, o ideal é que a gente faça com a gordura dela, que aí ela não vai ter reação, não vai ter que trocar, né? Então é algo que seria mais natural ao longo da vida dela. Então a principal indicação para glúteos seria a lipoenxertia. Para mulheres que não têm gordura, por exemplo, pode ser utilizado o implante glúteo, ou a gente também hoje, menos invasivo, a gente pode fazer a harmonização glútea, que seria a associação de bioestímulo de colágeno com preenchimento com ácido hialurônico, também pode ser utilizada. Tá? Então a gente tem algo que não é um procedimento cirúrgico, é algo que você faz a nível de consultório e que tem um resultado muito bom também. Então vai depender do que aquela paciente deseja e da anatomia da paciente, do que ela tem para a gente trabalhar. Como eu falei, é uma escultura, uma obra de arte. Então a gente baseia no material que a gente tem para esculpir. Perfeito. Esse procedimento a senhora executa também? Sim, também. Legal. Doutora, diferença agora. O que é a lipoaspiração convencional? E aí eu vejo muito falar agora na tal da lipo HD. Sim. Qual que é a diferença de um para outro? Então, a lipo convencional é a lipoaspiração em que a gente faz uma lipoaspiração mais profunda e sem definições, né? Já a Lipo HD, a gente trabalha a lipoaspiração em torno da musculatura. A gente destaca a musculatura, a gente trabalha com sombras e luz. Durante a aspiração, tem áreas que a gente faz uma lipoaspiração mais profunda, outras áreas a gente faz uma lipoaspiração mais superficial para a gente destacar a musculatura daquele paciente, para a gente dar esse aspecto mais atlético desse paciente. E além esse que eu quero, doutora. Essa daí. Vai ficar ótima. E além da Lipo HD, aí é o que a gente estava conversando, que eu falei antes, que a gente pode fazer enxerto também dentro da musculatura. E aí seria Lipo UHD, né? Onde a gente... UHD, Lipo UHD. Legal. Onde a gente dá ainda mais destaque para a musculatura. A gente volumiza e destaca ainda mais, deixa essa aparência atlética, mas com aspecto natural, como se de fato a paciente praticasse atividade física de maneira mais intensa. Contudo, essa Lipo HD, Lipo UHD, elas são indicadas preferencialmente para aqueles pacientes que já têm um hábito de vida saudável, que já têm uma alimentação boa, que praticam uma atividade física e que eles buscam ainda mais definição. Essa é a indicação principal. E aí deu ruim, doutora. Aí agora... Mas dá tempo de você modificar os hábitos eu tô nessa. Para a gente poder fazer. Falei, 2026, doutora. Aí que entra o preparo. Se eu não colocar o trem para ficar definido... Vai dar certo. 2027... É aí que entra o preparo. Você está na fase de mudança de hábito de vida. E aí depois a gente entra com a cirurgia plástica para fazer esse refinamento, essa escultura e atingir um nível a mais. Nisso a gente só tem um problema, doutora. Gigantesco. Sabe qual que é? Eu sou cagão. Pensa num homem que tem medo de tudo, para falar a verdade. Eu sou o farmacêutico mais coisado que tem para agulha, para você ter uma ideia. Mas é comum em homem. Tá no DNA já, doutora. É comum, tá no DNA masculino. Normalmente, homem tem medo de botox, né? Doutora, tenho, tá? É normal, o homem tem tenho. pavor de agulha. Isso daí. Tenho. Mas assim, são procedimentos muito seguros. E a gente utiliza de vários protocolos de segurança. Esse preparo pré-operatório faz toda a diferença. Durante a cirurgia, a gente utiliza manta térmica para aquecimento do corpo, bota pneumática, toda a profilaxia antitrombo, todo esse controle para a gente ter uma cirurgia o mais segura possível. Perfeito. Né? Então, assim,
Pensar que toda cirurgia é uma cirurgia, mas que a gente tem todo esse protocolo de segurança e que o objetivo final deve ser alcançado. Será, eu tenho fé. Doutora, até agora a gente só tem falado da parte corporal como um todo, e eu ainda quero voltar nesse assunto um pouquinho mais para o final. E a parte assim, facial? Sim. Né? O que a gente... O que hoje, vamos colocar assim, se tem de mais tecnológico, de melhor para melhorar contorno, para melhorar nariz, essas coisas assim, sabe? A gente tem vários procedimentos, tanto não invasivos quanto invasivos, né? Vai depender de cada indicação e do desejo do paciente, se ele quer ser submetido a um procedimento cirúrgico ou não, e se ele tem a indicação cirúrgica ou não. Como a gente falou, às vezes o paciente ele acha que ele só precisa de algo não cirúrgico, algo minimamente invasivo, e às vezes ele precisa de algo mais, tem mais excesso de pele. Mas, no geral, em face, a gente tem a parte menos invasiva, que aí seriam harmonização facial, botox, preenchimento, bioestímulo de colágeno, ultrassom microfocado para tratar a flacidez, o Morpheus, que é excelente tanto para o rosto quanto para o corpo. O Morpheus ele é um microagulhamento com radiofrequência para tratar a flacidez. E ele é utilizado em várias áreas do corpo e da face, pescoço, para tratar a flacidez. E aí, dentro dos mais invasivos, a gente tem a blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras. Então, aquela pálpebra caidinha, aquele excesso de pele, ou aquele excesso de gordura, que fica aquelas bolsas de gordura. Então, a gente pode tratar, né? Tem a rinoplastia, né? E tem o lift facial, né? Que a gente tem para tratar aquele excesso de pele, a flacidez, tanto do rosto quanto do pescoço. Doutora, esse é aquele que corta aqui assim? E puxa. E puxa? É esse mesmo. Eu conheço uma pessoa que fez. Eu conheço, doutora. Ficou bom o negócio? Ficou. Excelente, rejuvenesce muito. Por isso que eu falei, depende da indicação. Né? Então, se a pessoa ela tem um excesso maior de flacidez, às vezes um procedimento não invasivo não vai ser resolutivo. E aí ela precisa, de fato, de um procedimento cirúrgico para resolver aquela queixa. Não, mas o resultado foi muito bom. Mas, doutora, eu achei cabuloso o jeito literalmente e me corrija se eu estiver errado. Corta, descola e puxa. Assim, de maneira simples, de maneira simples é isso. Que legal. Achei muito legal, assim, ficou muito bom mesmo. Aí eu fiquei assim, falei, caraca, como é que pode, né? Corta e dá uma puxada e já... E você vai achar que é só para pessoas mais velhas. Uhum. Mas não, por exemplo, um paciente que fez cirurgia bariátrica ou perdeu muito peso por outro método também, se ele ficar com excesso de pele muito grande, apesar de ser jovem, ele pode ter indicação de fazer o procedimento. Né? A maior indicação são para as pessoas realmente mais velhas, que têm mais excesso de pele. Mas o que vai depender é a condição do paciente, a melhor indicação. Legal. E isso se dá mais assim, doutora? Flacidez, perda de colágeno, idade... Exatamente. Processo de emagrecimentos, grandes processos de emagrecimento, tudo isso teria indicação. E aí a gente tem que reestruturar toda a face. Então, parece simples, mas não é tão simples. Puxa a pele, mas acredito que deve tem que ser reestruturar um a musculatura, as fáscias que tem. É todo um trabalho bem anatômico mesmo, bem detalhado essa cirurgia. Tanto que eu lembro que demorou assim, consideravelmente para... Eu vou falar logo, é minha sogra, é você. Para sair do centro cirúrgico. Eu falei, meu Deus, não vai sair do centro cirúrgico, mas não. É um trabalho bem detalhado. Eu imagino. Apesar de ser uma área pequena, as pessoas até confundem por isso, né? Que às vezes, assim, é uma área tão pequena e elas querem comparar com o corporal, que é uma área grande, mas é uma área pequena, cheia de detalhe também para ser feito. Então, é uma cirurgia minuciosa e ela requer o tempo cirúrgico dela também. E doutora, dito assim, eu fico imaginando o pós-cirúrgico, né? Principalmente o pós-cirúrgico assim, facial, certo? Ele é mais, não vou dizer complicado, só que ele é mais complexo e minucioso comparado ao corporal ou não? Eles estão dentro de uma mesma balança ali?
Acho que os dois processos... Da drenagem linfática, essas coisas. Os dois processos, assim, eu sou bem honesta, eu sempre falo para o paciente, não é fácil. Principalmente a fase inicial é uma fase muito difícil para o paciente, porque incha, tem desconforto, e aquilo vai melhorando com o tempo. O teu corpo precisa se recuperar daquele trauma cirúrgico, né? Então, qualquer procedimento que a gente faça, ele requer uma recuperação, ele vai ter o tempo dele de recuperação. Qual a diferença? Que o rosto está mais evidente, né? Perfeito. Então, eu acho que a principal diferença é essa, é a evidência, mas os cuidados são os mesmos, drenagem linfática, às vezes você precisa de malha compressiva também no rosto. Então, tudo isso, você vai ter os cuidados, né? A diferença principal é essa, é a evidência do procedimento. Está na cara, literalmente, né? Literalmente na cara. Eu acho que esse, doutora, eu acho que esse aí eu vou dispensar. Talvez eu não esteja precisando por agora. Dá para postergar, pelo menos, né? Dá, mas mais para frente a gente conversa dele. Um pouquinho mais para frente. Até lá vamos segurando no Botox, que tá capengado também. Tá precisando já. Tô precisando. Tá feio o negócio, tá feio. Tem que dar recalchutar o trem. Doutora, e quando é algo assim menor, por exemplo, eu vejo algumas queixas de uma galera reclamando assim, eu tenho um excesso de gordurinha nas costas, sabe? No excesso de flacidez aqui na região do braço. E aí eu fico assim, imaginando, pensando, fazendo uma reflexão. Até que ponto dá para ir com uma intervenção não cirúrgica e quando de fato só resolve com cirurgia? Assim, aqui é só cirurgia plástica para, por exemplo, tirar esse excesso de gordurinha das costas ali. Para não cirúrgico tem que ser algo muito mínimo. Então o excesso de flacidez tem que ser pequeno. O excesso de gordura também tem que ser pequeno, mas de moderado para acentuado é cirúrgico mesmo, né? Então, assim, o que a gente tem hoje, por exemplo, a gente associa com a lipoaspiração as tecnologias de retração de pele. Aí tem o Argan4 que eu utilizo, tem Renuvion, Body Tight, o Morpheus, que pode ser associado a qualquer uma dessas tecnologias durante o procedimento ou após. O Morpheus é uma tecnologia. É também uma tecnologia. A gente chama de tecnologia de retração de pele, que é o quê? Encolher a pele, colar, assim, legal, de maneira mais simples, dar aquela coladinha na pele que o povo fala, tá? Então, quando a gente associa essas tecnologias de retração de pele, a gente tem um resultado melhor da lipoaspiração. Por exemplo, uma definição ainda maior, porque a gente vai lá definir na lipo, mas depois vai dar aquela colada e vai acentuar, vai destacar a musculatura. Além disso, às vezes, por exemplo, se o grau de flacidez é pequeno, a gente consegue resolver com essas tecnologias de retração de pele. Se a gente já tem um grau de flacidez moderado, aí às vezes a gente precisa fazer um mini abdômen, por exemplo. Perfeito. Entendeu? E aí a gente consegue associar a tecnologia e fazer um procedimento um pouco menos invasivo do que seria, por exemplo, uma abdominoplastia. Legal. Então, a gente consegue ter essas associações. Mas a gente não pode superestimar nenhuma tecnologia e nenhum procedimento não invasivo. A gente tem que conhecer qual é a limitação e qual a expectativa daquele paciente e deixar bem claro para ele o que a gente pode alcançar com cada procedimento. Até aqui vai. Daqui para frente. Exatamente. Por exemplo, às vezes, em relação ao braço, em casos de flacidez pequena, ou às vezes até moderada um pouco, você pode associar a tecnologia de retração de pele e não precisar cortar. Mas perfeito, em alguns casos, com muita gordura, com muita flacidez, você vai fazer a lipoaspiração e você vai ter que fazer a retirada de excesso de pele. Então, inevitavelmente, vai ter o corte e vai ter a cicatriz. Então, tem que ter consciência de cada corpo. Doutora, essa técnica como um todo, ela também pode ser aplicada na harmonização íntima? Sim. Então, assim, o que a gente tem de harmonização íntima? A gente tem procedimentos menos invasivos, como o preenchimento com ácido hialurônico. Perfeito. Tá? O bioestimulador de colágeno. É normal a mulher, com o passar dos anos, com uma certa idade,
ela vai perdendo gordura na região íntima e vai tendo mais flacidez. Então, a gente pode estar estimulando ali colágeno, preencher, para ter um formato, para ter um aspecto mais jovial. Além disso, a gente tem a ninfoplastia. A ninfoplastia é quando a gente reduz o pequeno lábio, aquele excessozinho de pele, e isso causa muito desconforto nas mulheres, viu? É uma queixa de muitas mulheres, algumas acabam não tendo conhecimento, que podem ser resolvidas de maneira até simples. Pode ser feito a nível de consultório ou a nível de centro cirúrgico, dependendo do procedimento que vai ser realizado. E são procedimentos de pós-operatório muito tranquilo. O paciente retorna logo às atividades habituais dela e com resultado incrível para a autoestima da mulher. Eu imagino. E é algo que eu vejo um crescimento exponencial. Exatamente. Tem tido pela conscientização, né? Antes as mulheres, eu acho que se incomodavam, mas não sabiam como resolver. E aí hoje elas estão cada vez mais tendo essa consciência de que existe procedimento para resolver aquele desconforto dela. Então elas estão buscando mais isso, né? E eu acho que até a própria consciência delas se verem como mulher, que hoje tem sido cada vez mais real isso, né? Faz com que elas busquem mais. Porque é um procedimento que só é para ela, né? Não é algo isso que tem que ter consciência, é algo que incomoda apenas ela, ninguém vai ver, mas é algo que aquilo faz total diferença. No dia a dia dela, no momento de intimidade dela, faz totalmente diferença, entendeu? Então, mas elas têm buscado mais isso, elas têm compreendido o corpo e compreendido que podem melhorar e que podem se sentir melhor, com autoestima, mais libertas com esses procedimentos. E é muito legal ver isso. Até vejo como uma quebra de tabu, talvez, essa busca pelo cuidado como um todo, né, doutora? Exatamente. O autocuidado, o autoconhecimento, como eu falei, né? Você conhecer o seu corpo e você buscar estar bem. Não é sobre estética, é sobre se sentir bem, é sobre autoestima. Você realmente se sentir completa, se sentir bem, se sentir empoderada, você se sentir segura no seu dia a dia em todos os momentos. Perfeito. Doutora, quantas plásticas a pessoa pode fazer de uma vez? Quantas cirurgias? Cirurgias não, mas quantos procedimentos cirúrgicos? Associados? Depende. Perfeito. Isso aí depende dos procedimentos que serão associados. Então, tem associações muito comuns, tipo lipoaspiração e abdominoplastia é um kit, é um combo ali comum demais, até porque tem indicações diferentes. A abdominoplastia, ela retira pele, excesso de pele. Lipoaspiração modela o corpo. E aí a gente associa isso para ter uma harmonia do corpo. Então, se eu faço, por exemplo, apenas uma abdominoplastia sem fazer lipoaspiração, na maioria das vezes eu vou ter um resultado bem limitado quanto à estética. Tá? Então, essa é uma associação muito comum. Outra associação comum, lipoaspiração com inclusão de prótese. Então, o que a gente precisa avaliar? O procedimento realizado, o tempo cirúrgico que eu vou gastar para cada procedimento, as áreas que serão operadas, se serão áreas próximas, áreas distantes, se pode haver essa combinação, e as condições clínicas desse paciente. Então, por exemplo, uma mamoplastia redutora é uma cirurgia das mamas, uma cirurgia um pouco mais complexa, mais demorada. Então, fica muito difícil eu fazer uma combinação de lipoaspiração com abdominoplastia com uma mamoplastia redutora. Então, acaba tendo um tempo cirúrgico mais prolongado, acaba tendo uma agressão maior para o corpo da paciente e um risco maior. Então, na verdade, o que a gente vai dosar é o risco-benefício desses procedimentos associados. Se realmente vale a pena, se a gente vai ter o benefício estético desejado e se vale a pena a questão do risco, se a gente vai aumentar o risco para essa paciente. Aí sim a gente determina quantos procedimentos a gente pode associar ou não. E a pessoa ter como consciência que não é que nem entrar numa máquina, vai chegar lá, refazer tudo e só vai sair. Exatamente, eu falo isso muito em consultório. Eu falo, olha, você tem que entender que existe o processo pré,
cirurgia e pós-operatório. Infelizmente, não dá para entrar na máquina e sair perfeito. Você vai ter que passar pelo processo, né? Então, tem que ter essa compreensão. Mas um dia que tiver essa máquina, E eu aí, sou o primeiro da fila. e, por exemplo, algumas mulheres, elas chegam no consultório querendo fazer tudo de uma vez. Na cabeça delas, se elas fizerem tudo de uma vez, elas vão ter problema resolvido, vão parar uma vez. Compreendo essa questão. Eu, como uma mulher ativa em trabalho, em vida social e tudo, eu sei que é complicado a gente estar parando, estar se limitando, que o pós-operatório requer essa parada. Mas a gente não pode aumentar o risco por isso. Então, às vezes, elas querem. Então, literalmente, querer não é poder na cirurgia plástica. Elas chegam, não, eu quero fazer tudo. E aí eu converso, oriento, explico o porquê e procuro convencer elas de que não seria o procedimento mais seguro uma associação tão intensa. Não que eu não faça procedimentos associados, faço e com muita frequência até. Perfeito. Mas eu avalio se realmente aquele procedimento associado é válido para aquela paciente, né? Então, isso tem que avaliar. Então, é a avaliação física, a expectativa e os riscos, né? Então, a gente vai avaliar tudo isso para determinar se vai ser feito de maneira conjugada ou não. Ou se a gente vai fazer em 2 tempos, por exemplo, que é muito comum. Às vezes a gente indica, não, então vamos fazer o corporal, faz ali para o abdômen, que a gente tem um ganho aí de 70%, 80%, né? E aí a gente deixa para um segundo tempo a mama, por exemplo. Uhum. E aí, a partir de 3 meses, essa paciente ela já estaria recuperada para fazer um segundo tempo cirúrgico. Lógico que ela vai se programar para isso, né? Então, tem toda uma questão de trabalho, familiar, financeira, que ela precisa se programar. Mas, em termos técnicos, teoricamente, ela poderia a partir de 3 meses, né? Então, às vezes, é uma associação que vai exigir uma parada maior, mas que a gente vai fazer com mais segurança e um resultado ainda melhor, né? Legal. Doutora, você comentando aqui, eu lembrei de um fato, que foi meu primeiro assim, contato com o que é cirurgia plástica. Tá? Isso há uma cacetada de anos atrás, um programa de TV. Você já sabe qual que é o programa de TV? Era Hollywood. Do Dr. Hollywood. Exatamente. Eu conheci esse cara aqui, pra você ter uma ideia. Ele veio aqui em Porto Velho, foi na faculdade que eu dou aula, e a gente até acabou trocando uma ideia, pra você ter uma ideia. Só que assim, eu tô puxando o exemplo dele pra gente falar um pouquinho sobre o passado, do que foi a cirurgia plástica, o que é a cirurgia plástica hoje e o que será as tendências de técnicas e tudo mais, evoluções da cirurgia plástica no futuro. Se a gente pudesse fazer essa linha do tempo, falar bem assim, César, no passado a gente tinha isso, claro, de maneira geral, tá, doutora? A gente tinha isso, hoje já evoluímos para esse ponto e estamos caminhando para esse X futuro. O que de mais inovador, de melhora, de evolução a gente teve nesses 3 marcos aqui? Então, a cirurgia plástica ela é uma área que ela vive em constante evolução, né? Então, ao longo dos anos, ela não para, né? O que é que determina isso? Os desejos, as necessidades dos pacientes, que isso é determinado com a época e com a cultura de cada local. Isso também modifica muito os desejos, né? Por exemplo, como eu estava falando, nos anos 2000, a moda era ser paniquete, então aquele corpo extremamente musculoso, com próteses muito grandes, né? Hoje, busca-se um corpo mais atlético, um corpo não tão volumoso, mas definido, né? E as mamas moderadas, mais harmoniosas para pequenas. Então, isso tem modificado. Então, os desejos têm modificado, né? De acordo com a região também modifica. E as tecnologias vêm modificando. Então, ela vem evoluindo para cada vez mais a gente entregar resultado. Essa é a realidade. Perfeito. Então, a gente está em constante evolução
para atingir os melhores resultados. Com isso, no caso do contorno corporal, a lipoaspiração ela veio evoluindo muito, né? A lipoaspiração ela modificou, saiu da lipoaspiração clássica, foi para a lipoaspiração HD, para o HD. Ela tem sido agregado cada vez mais tecnologias. Hoje a lipoaspiração é uma cirurgia extremamente tecnológica. A gente usa 4 aparelhos aí diferentes, às vezes, para fazer uma cirurgia. Então, a gente tem aparelho a gente chama de emulsificador de gordura, por exemplo, que é um aparelho para diluir a gordura, para facilitar a lipoaspiração e diminuir o sangramento. Aí a gente tem vibrolipoaspirador, que é para também facilitar a lipoaspiração, diminuir o sangramento. Aí a gente tem várias tecnologias para retração de pele, como o Argan-Foil e outras tecnologias, o Morpheus, para melhorar ainda mais, para a gente atingir resultados ainda melhores. No caso das mulheres, a gente tem, por exemplo, o remodelamento costal, que é um procedimento muito inovador, no qual a gente consegue diminuir a circunferência da cintura e deixar esse corpo ainda mais harmonioso, mais bonito, mais feminino, né? Então, a gente tem várias evoluções técnicas para a gente atingir resultados cada vez melhores, mais estáveis, a gente replicar, ou seja, a gente ter os melhores resultados mais vezes, digamos assim, né? Como eu falei, o resultado ele depende muito do corpo, mas as técnicas evoluem para a gente estabilizar um pouco mais isso. A cirurgia mamária evoluiu muito, então a gente tem as técnicas, durante um período era mais utilizado por cima do músculo, a inclusão de prótese. Hoje tem uma tendência mais para baixo do músculo, com alça muscular, recuperação rápida, técnicas de recuperação rápida. As cicatrizes diminuíram, evoluiu ali para o L, para a cicatriz em T reduzido, que chama de short scar. Então, todas essas evoluções são para a gente atingir os melhores resultados, né? Então, é uma constante evolução, não para. Então, a gente vai para congresso, vai para curso, o tempo inteiro tem inovação, o tempo inteiro. E não vou colocar como uma tendência, mas uma que a senhora enxerga assim, fala assim, não, isso aqui no futuro vai ser disruptivo, eu diria, uma tendência muito forte que de tanto de busca, procura de um procedimento específico ou uma técnica específica, a um futuro assim mais a curto prazo. Eu acho que o remodelamento costal, assim, é uma cirurgia que eu sou apaixonada. O resultado é incrível, principalmente quando a gente associa lipoaspiração, abdominoplastia, assim, a gente realmente consegue modificar a estrutura corporal e esculpir, de fato, né? Então, é algo que ainda tem pouco conhecimento, pouco divulgado. As pessoas ainda, às vezes, têm muito receio, às vezes elas tem medo porque acha que tira costela. Hoje em dia a gente não tira costela. Eu já ia perguntar isso. É aquela que tira a costela? Foi uma técnica que evoluiu muito. Ela começou realmente com a extração da costela. Em alguns casos é até indicado, como um caso, por exemplo, pacientes trans faz. Perfeito. Tá? Você pode associar extração com remodelamento. Tá? Em mulheres, normalmente hoje não se retira. Tá? Normalmente a gente faz o remodelamento, que aqui é reestruturação, como a gente inclinasse as costelas. A gente normalmente faz as 2 últimas costelas. Hoje evoluiu. Antigamente fazia um cortezinho pequeno, hoje nem esse cortezinho pequeno é. É um furinho bem pequenininho, que depois não fica imperceptível. E aí a gente usa um aparelho chamado piezo para fazer esse remodelamento. Depois essa paciente vai utilizar o espartilho, e é o espartilho, na verdade, que vai posicionar. Durante o pós-operatório, a gente vai apertando o espartilho, vai reduzindo. Conforme a gente vai reduzindo as medidas da cintura ao longo do pós-operatório, até que essa costela esteja totalmente cicatrizada e estabilizada em torno de 3 a 6 meses, mais ou menos. Então, assim, eu acho um procedimento muito maravilhoso mesmo. Que legal. E que evolução, porque na minha cabeça era só tirando costela. Era só... A maioria dos pacientes acham isso. Então, às vezes, quando a gente fala, é algo que é para desmistificar mesmo. Então, eles chegam no consultório quando a gente fala, tem um remodelamento costal, mas vai tirar a costela. Então, às vezes, tem muito medo, que eu vou ficar sem costela. Não vai ficar sem costela. A gente só está reposicionando,
né? A gente está redirecionando. Uma coisa muito comum durante a gestação na mulher, por conta do útero ali que vai expandir, às vezes a gente perder cintura, perder medida de cintura, a gente dá uma alargada, é um dos primeiros sintomas, assim. Eu mesma me incomodo com isso. Eu farei em breve o remodelamento costal, porque incomoda. E a gente perde medida. E aí é justamente com esse conceito que a gente vai e redireciona a costela. E assim, e outro medo que elas têm muito é sobre a dor, né? Nossa, mas vai fraturar minha costela, eu vou sentir muita dor. Os pacientes não costumam... eu uso uma analgesia significativa no pós-operatório justamente para dar conforto para minhas pacientes. E a mesma analgesia que eu faço, ou seja, os mesmos remédios para dor que eu faço para lipoaspiração, para abdominoplastia, é do remodelamento costal. Né? Perfeito. E o mais comum é a gente associar o remodelamento costal a esses outros procedimentos, ou a lipo com abdômen. Então, a gente costuma ter uma associação bem frequente. E é uma cirurgia bem completa. Uma cirurgia que seria uma 4D, digamos assim. Porque a gente vai trabalhar todas as estruturas, ou seja, a gente vai trabalhar a pele com a tecnologia de retração de pele, a gente vai trabalhar a gordura com a lipoaspiração, a gente vai trabalhar a musculatura com os enxertos de gordura dentro da musculatura e o tratamento da diástase, então aqui a gente chama de plicatura, que é o tratamento da diástase, e a gente vai trabalhar a estrutura óssea, que é a costela. Então a gente vem em várias camadas remodelando esse corpo. Como diria minha avó, cinturinha de pilão. Cinturinha de pilão. Mas assim, doutora, eu também imagino que para uma indicação clínica para ser feita essa cirurgia, é já também uma mulher que não, assim, já tem um corpo definido. Ela só precisa afinar um pouco mais a cintura. Ou não. Qualquer mulher que chega lá pode ser... Nesse caso, qualquer mulher. Perfeito. Qualquer mulher, a gente pode modificar a estrutura dessa mulher. Legal. Então, o ideal, todo procedimento, assim, entender que cirurgia plástica ela não é para emagrecimento, né? Então, a pessoa ela tem que estar com peso adequado para que a gente possa fazer toda essa remodelagem corporal, todo esse contorno corporal, né? Então, ela estando dentro do peso ali adequado, qualquer mulher, qualquer estrutura corporal pode ser feita. Então, ela não precisa já estar atlética, ela precisa ter um estilo de vida saudável, estar com peso adequado, né? Para que a gente possa fazer isso e ela alcançar um resultado bom. Eu imagino que deve ficar magnífico. Fica incrível mesmo o resultado. É uma transformação bonita de ser vista, assim, sabe? Quando você pega assim, as fotos do antes e depois, assim, você fala, não, é outra pessoa, não pode ser a mesma pessoa. Não creio. Chocante. Que legal, doutora. E essa técnica a senhora realiza aqui em Porto Velho? Eu realizo em Porto Velho. Eu fiz um treinamento no Peru há alguns anos. Perfeito. Justamente para ter essa técnica mais avançada. Perfeito. Utilizada para o remodelamento costal. Perfeito, que legal. Eu fico assim, viajando na ideia de, caraca, como é que descobriram esse negócio, entendeu? Como Estudos, né? Ciência por trás. Muita né? ciência. E assim, eu adoro inovação, eu adoro oferecer o que tem de melhor, assim, sabe? Como mulher, e busco muito. Então, assim, onde eu vejo que tem alguma limitação, eu vou atrás. Então, por exemplo, quando eu fui buscar o remodelamento costal, é porque eu via que algumas mulheres, apesar da gente fazer aquela lipo, assim, tirar toda a gordura praticamente, definir ali, tirar todo o excesso de pele no abdômen, ainda ficava com aquele aspecto mais quadradinho, a gente não atingia aquela mudança do corpo de fato, né? Perfeito. E aquilo acabava me frustrando um pouco, né? Então eu falo, não, eu quero mais, eu quero entregar mais como eu gostaria que me entregasse, né? Então essa busca em entregar mais faz com que eu busque essas inovações, né? Legal, legal. E assim, doutora, um exemplo, a paciente fez a cirurgia, legal, bacana, se passaram alguns anos, 2, 3, 4 anos, ela veio a engravidar. Isso acaba impactando no resultado após o nascimento do bebê ou não? Depende de alguns aspectos, né? Certo. Depende da cirurgia realizada, depende de como essa paciente evoluiu no período gestacional e pós-gestacional, né? Então, por exemplo, a mama. A mama é muito comum ela modificar o aspecto. Então, às vezes você fez uma inclusão de prótese
E depois de uma gestação, você vai precisar fazer uma mastopexia, uma troca de prótese com mastopexia, porque a mama vai aumentar de volume durante a gestação, você vai amamentar, depois ela vai diminuir o volume e vai ficar flacidez de pele. Então, muito comum você ter que fazer um procedimento secundário depois de uma gestação. Em caso de lipoaspiração, já não afeta muita coisa. Vai afetar a questão de que, se ela engordar muito, vai ficar aquela gordurinha localizada novamente. Então, ela vai perder, provavelmente, aquele resultado. Mas, se ela se mantiver magra, se tiver ali um controle de peso, tudo adequado, às vezes ela não vai ter uma alteração significativa. E outra alteração seria em relação à flacidez de pele, né? Que aí depois da gestação, normalmente vai ficar algum grau de flacidez de pele que ela possa precisar realizar um procedimento também adicional aí. Uma vez eu escutei bem assim, doutora, isso eu quero saber se é um mito ou uma verdade, que a gente só pode realizar 2 lipoaspirações. É verdade isso? Não, é mito. É mito. A questão da lipoaspiração é o quê? Quando você faz a lipoaspiração, o corpo tem um processo de cicatrização, como um corte, que são como se fossem fibroses, né? São fibroses. E aí fica mais endurecido, fica mais difícil de realizar esse procedimento, entendeu? Então, a gente vai fazer uma lipoaspiração secundária, ela é muito mais difícil do que uma lipoaspiração primária, ou seja, Perfeito. primeira vez a gordura está mais molezinha, você tem uma facilidade maior de realizar. Conforme você vai realizando outras vezes, essa gordura ela fica mais endurecida, como se ela tivesse cicatrizado. E ela se torna mais difícil, com mais risco de irregularidade, tá? Perfeito. E aí também entram as tecnologias, como os emulsificadores de gordura, como o Vaser, tá? Além disso, o Vibrolipo também ajuda bastante a melhorar essa aspiração, a facilitar. Não teria um limite, assim, real, Perfeito. né? Mas não é indicado você estar fazendo vários procedimentos como esse, né? O ideal é que você faça o procedimento e depois você mantenha o resultado. Mas não tem essa questão, só pode. Nada de depois chutar o balde e falar bem assim, depois a lipoaspiração resolve. Vou ali, chuto o balde, vou fazer uma por ano. Não vai, né? De fato. Doutora, eu tenho tantas perguntas ainda para ser feitas, mas eu estou tão triste que a gente vai ter que encerrar que você nem sabe. Nossa, tá bem. O nosso Davi, cameraman ali, ó. Já né, Davi? ok. Doutora, assim, a gente tem que marcar um episódio 2. Eu Com ainda tenho certeza. muito, assim, que nem eu falei, doutora, aí eu ia perguntar, assim, coisas que, de fato, eu tenho dúvida como paciente mesmo, né? E eu ainda tenho muitas outras dúvidas. E eu achei muito legal esse assunto. Eu acho muito Nossa, legal. A gente parar aqui e vai conversar a noite inteira disso. É muito assunto, realmente, são muitas dúvidas. Acho que são dúvidas comuns, né? Acho que justamente por trabalhar a autoestima, né? Então, todo mundo tem algo que incomoda, algo que quer melhorar, tem uma curiosidadezinha, seja para você, seja para o esposo, para a esposa, né? Sempre tem alguma questão, ali uma dúvida relacionada à cirurgia plástica. Isso é muito comum. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, vai ser um prazer estar novamente. E é um assunto que eu amo, é a minha vida, assim, minha paixão. Então, faço questão de estar aqui conversando, passa super rápido quando a gente fala do que a gente gosta, né? Então, passa voando. Oxe. E para mim vai ser um prazer, com certeza, assim, tem muito mais assunto aqui para a gente tá conversando. Não, mas a gente já vai sair daqui com esse episódio marcado já, doutora. Porque, não, é muito legal, eu acho sensacional, foi incrível, esse episódio foi muito bom. E doutora, brigadão de coração mesmo, por ter encontrado um espacinho na sua agenda para vir aqui com a gente trocar uma ideia. Eu fiquei extremamente feliz mesmo, muito obrigado mesmo. E doutora, para a gente encerrar, um recadinho para quem está nos escutando e para quem ainda vai nos escutar no futuro. Então, a cirurgia plástica, como eu já falei aqui, é uma cirurgia de transformação de vidas. Então, para você que tem algum desconforto, entenda que você pode melhorar, você pode se sentir bem através da cirurgia plástica. Além, lógico,
das mudanças de hábito de vida, um hábito de vida saudável, fazer atividade física, manter esse resultado, né? Se preparar para a cirurgia e buscar sempre estar bem fisicamente, estar bem psicologicamente. Eu acho que é o mais importante para o seu dia a dia. E o que vocês precisarem, estou aqui para tirar dúvidas e à disposição de vocês para a gente estar melhorando essa autoestima, trabalhando essa autoestima, esculpindo corpos, mas principalmente melhorando a autoestima de maneira harmoniosa, de maneira natural, o que é entregar o que é de melhor para cada um, para cada corpo. Esse é o mais importante, entender que é algo individualizado, é a sua melhor versão. Eu sempre falo, né? Então é uma frase que eu uso muito com as minhas pacientes no meu dia a dia. Então é a sua melhor versão, é o que o seu corpo permite, é o que você precisa de fato. Então é essa minha busca, é esse meu propósito com vocês. Legal, sensacional, sensacional. Doutora, como o pessoal te encontra? Instagram? No Instagram é o @doutora, DRA, né? Tainá Bertolo com 2L. Legal. E o Instagram da doutora, pessoal, também vai ficar aqui na descrição do nosso episódio. Doutora, novamente, brigadão. Sensacional. Aguardo o próximo encontro. Nós já vamos sair daqui marcado já. E, pessoal, aqui que está nos escutando, nos assistindo, não se esqueçam de seguir o nosso canal aqui no YouTube e me coloco à disposição também para qualquer dúvida que vocês precisarem ou tiverem. É só chegar lá na farmácia para a gente tomar um cafezinho e trocar uma ideia. Então, galera, até uma próxima.